A paz esteja com todos. Irmã Tatiana dando início ao devocional Palavra de hoje, com o tema: um cristão deve se envolver em política? Como nação, estamos vivendo um momento muito importante. Estamos em ano eleitoral. E a política, no sentido geral, é trabalhar para o bem comum da sociedade. Política pode envolver ajudar pessoas em necessidade, alertar as autoridades e ajudar a resolver problemas, ou até trabalhar no governo. A Bíblia nos chama a cuidar dos outros e a ser uma bênção em tudo o que fazemos. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Todo cristão pertence ao reino dos céus, mas isso não significa que não pode se envolver na política do seu país. O cristão, enquanto vive aqui na terra, tem dupla nacionalidade. Isso significa que tem direitos e deveres para com seu país terrestre e com o seu país eterno. Ignorar a política numa sociedade democrática é irresponsável. Como cidadãos, temos o poder para escolher quem vai governar o nosso país. Se não fizermos também, não temos o direito de queixar quando o governador é ruim quando eleito, porque o nosso voto podia ter colocado uma pessoa mais honesta no seu lugar. É também o dever de todo cidadão cristão exigir que os seus governantes sejam íntegros e aqueles que cooperam com a melhoria para a sociedade. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. O cristão deve votar em quem acredita que vai fazer o melhor para a sua sociedade. Antes de votar, é muito importante analisar com cuidado as opções e o que cada candidato pretende fazer, não só a sua propaganda. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Por exemplo, um candidato pode ser muito carismático, mas seus planos podem estar completamente desajustados com as necessidades do povo. Também é muito importante orar e pedir orientação a Deus na sua escolha. E mesmo que seu candidato não ganhe, ore pelo governo para que seja sábio e traga a paz. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Foi Deus que deu autoridade ao governo, mas se deixarmos Deus de fora, quem fica com a autoridade é o inimigo. O cristão pode ser um político? Um cristão pode ser político, se esse for o seu chamado, tal como qualquer outra profissão. A política tem muita corrupção? Tem. Mas o cristão que entra nesse meio precisa ser um exemplo de integridade, pedindo sempre forças a Deus para fazer o que é correto. Como cristão, você também pode fazer campanha de maneira honesta,
sem mentir, nem fazer luta suja contra os outros candidatos. Não podemos esperar que ímpios sigam a vontade de Deus. Por isso é muito importante formar crentes fortes e prontos para fazer a diferença na política. Temos vários casos na Bíblia de homens de Deus envolvidos na política, até mesmo em países ímpios, como o Egito, José, a Babilônia, Daniel e Neemias. Esses homens tinham um dom para governar e foram usados de maneira poderosa por Deus. Também na história temos casos de bons políticos cristãos. 2 exemplos foram Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, e William Wilberforce, na Inglaterra, que aboliram a escravatura em seus países. Se você tem um dom para a economia e seu país está em crise, por que não servir como ministro da economia? O mesmo se aplica a qualquer outro cargo político. Deus recompensa os íntegros que fazem um bom trabalho. Salmos, capítulo 37, versículo 37. Nota os homens sinceros e considero reto, porque o fim desse homem é a paz. Palavra de reflexão para nós, que precisamos realmente colocar a nossa vida, as atitudes e principalmente o nosso voto na presença de Deus, para que realmente o nosso país venha a ser governado por pessoas justas, honestas. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que o Senhor abra os céus desta nação, trazendo um novo tempo, um tempo de transformação, restauração, aonde haja realmente nas nossas ruas a paz, a prosperidade, para que realmente todo cidadão brasileiro possa ter um coração quebrantado e contrito ao Senhor. Primeiramente, a nossa nação precisa se converter para Cristo, reconhecer Cristo como Senhor, como Rei dos Reis, como seu Salvador. E assim seremos uma nação próspera, abençoada e bem-sucedida. Que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor nos dê a direção. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, graça e paz.